Então, queridos irmãos, bom dia, graça e paz a todos, sejam bem-vindos. Estamos lendo o livro Mente, Caráter e Personalidade. E hoje já estamos no capítulo 4. Quem perdeu, já perdeu 4 capítulos. E 3 capítulos, né? Hoje é o 4º capítulo, que o tema é influência espiritual e a mente. Então vamos trabalhar muito sobre a mente. E tenho certeza que estamos aprendendo muito. E conosco está o missionário Jeremias Fontinelli, da ASPA. Obrigada, Jeremias, seja bem-vindo. Obrigado, irmão. Bem, bom dia a todos, que Deus possa abençoar a todos nesta manhã. Estão aí compartilhando esse momento sagrado, né, de oração, nesta madrugada. Como a irmã Alexandra falou, é um estudo muito bom, que vai trabalhar sobre um item, como diz Paulo, onde a luta acontece, que é na mente, né? Isso que é um dos momentos mais difíceis para nós, quando nós vamos limpar todo o lixo da mente. E eu fico maravilhado, irmãos. Fico muito grato a Deus, porque Deus tem um povo que realmente é sábio, como Daniel foi na corte de Babilônia. Nós estamos em um mundo semelhante à Babilônia, cheio de confusão, cheio de ideias, cheio de tantas coisas que pode trazer influência, mas Deus tem provido meios para que este povo seja sábio, como Daniel e os seus companheiros. E como sempre o seu povo foi sábio, né? E dos problemas atuais é a questão da mente, né? Então, muitas vezes, alguns passam por essa dificuldade, pagam caríssimo dinheiro, né? Consultas para conversar com os especialistas. Não que não seja necessário, mas, bem, se alguém passa por dificuldade como essa, dentro da religião pura e imaculada, da qual nós servimos, é estudar os dois livros, né? Mente e Caráter, né? Que a irmã White escreveu, inspirada por Deus para o seu povo, né? Bem, como a irmã Alexandra falou, nós vamos hoje falar sobre um tema influências espirituais e a mente. Fica uma pergunta bem simples para nós. Qual tem sido, irmãos, a influência da nossa vida, ou seja, da nossa mente? O que tem sido influência para a sua mente? Jesus falou sobre muitas influências. E dentre delas, Lucas, capítulo 21, verso 34, diz o seguinte: acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca suceda que o vosso coração fique sobrecarregado. Jesus, quando fala do coração, está falando da mente, do nosso intelectual, da razão. E ele disse que nós temos que ter muita atenção nessa parte. Diz que nós temos que estar atento para que não suceda que o nosso intelectual fique sobrecarregado. O texto diz, com consequência da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo. Irmãos, eu costumo dizer que a parábola do semeador, o quadro primeiro, né, que foi aonde a semente caiu na beira do caminho, é o quadro que mais se assemelha ao povo que hoje professa o nome de Jesus. Quantas vezes, irmãos, nós estamos na igreja, ou até mesmo numa reunião como dessa, na manhã aqui. A mensagem é maravilhosa, a mensagem é muito boa, nós ficamos empolgados, né? E falamos, oh, que mensagem boa. Mas, ao sairmos dessa reunião, ou até mesmo estudamos uma lição maravilhosa no sábado, e ao sairmos, isso some da nossa mente. A Bíblia diz lá na parábola que diz que o inimigo envia uma influência para pegar essa semente e sumir com ela, consome ela. Diz que é como um pássaro que vem e consome. Por que isso acontece, irmão? Eu ficava pensando, por que, Senhor? Irmãos, uma das coisas que acontece é porque às vezes nós estamos sobrecarregados com as preocupações do dia. E diante disso, o Senhor falou em Mateus 6,33, dizendo o seguinte: olha, coloque em primeiro o meu reino.
Busque em primeiro lugar o meu reino e toda a sua justiça. E tenha certeza que todas as outras coisas serão acrescentadas. Portanto, não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã trará a sua própria inquietação. Basta para hoje os problemas desse dia. Irmãos, vamos vigiar e orar para que nós não venha cair em tentação. Porque o inimigo, quando ele não traz uma tentação física, mas muitas vezes a principal tentação dele é nos atingir mentalmente, tirar essa semente que está sendo plantada aqui. Já estudamos 4 capítulos, né? Estamos estudando agora o quarto, e que aqui fique uma dica para todos nós. Vamos vigiar para que essa semente não saia, né, da nossa mente, que nós perda essa influência das mensagens, das leituras, das mensagens enviadas por lições. Amados irmãos, vamos ter então essa conduta diante de um tempo tão solene. Outra coisa que é muito importante ressaltar aqui é que a religião pura, e ela sendo a principal influência da minha vida, ela traz algo que é magnífico quando a gente estuda sobre isso. Ela traz saúde para nós. Olha o que o texto que foi como base, né, como um motivo, uma inspiração para a oração. Em terceira carta de João, o verso 2, porque capítulo só tem um. Amado, acima de tudo, faço voto por tua prosperidade. E não só isso, mas também pela tua saúde. Assim como é próspera a tua alma. Irmãos, a verdadeira religião traz para nós prosperidade de saúde. A verdadeira religião faz com que nós possamos, então, usufruir de uma saúde que é trazida através do poder de Deus vindo da nossa mente. Isso é magnífico. E 1 Coríntios 10, o verso 31, como é que é essa verdadeira religião? Como é que é? Veja só, isso também tem uma corrente de influência. Vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 10, verso 31, diz o seguinte: assim que vocês comam, que vocês bebam, ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Aqui está a receita. A verdadeira religião, quando ela realmente influencia o nosso ser de dentro para fora, tudo que nós for fazer, nós vamos fazer no sentido para dar honra e glória para o Senhor. Irmãos, eu fico pensando, Daniel naquela corte de Babilônia, lá uma mesa com comida saborosa, bonita, além de um sabor magnífico, um cheiro. Agora, quando Daniel olha para aquilo, ele agora se coloca numa postura desafiadora. Creio, muito, muito desafiadora até para nós hoje. Aonde ele olha e diz, não, eu não vou comer, porque essa comida não dá glória a meu Deus. Essa comida é dedicada a outros deuses. Essa comida prejudica a minha saúde também. E eu sei que Deus quer minha saúde. O que acontece? Eu vou comer para a honra e glória do Senhor. Irmãos, é isso que nós devemos hoje, irmãos, trabalhar para purificar esse templo, para moldar esse templo, para receber o Espírito Santo. E o que acontece, irmão? Disse que, ali a história continua, diz que Daniel foi o homem mais saudável depois de uma breve avaliação. Diz que eles estavam rosados, eram fortes, o rosto dele mostrava saúde. Veja, eu vejo aqui um complemento com o outro na palavra de Deus. A verdadeira religião, quando ela é influenciada na minha vida, de dentro da minha mente, do meu ser, para fora, me traz saúde. Porque o povo de Deus está hoje gemendo, sofrendo por muitas doenças? Consequência de não aderir à influência verdadeira da religião. Irmãos, isso é sério. Qualquer outra coisa que nós for fazer, façam tudo para a honra e glória do Senhor. Que aqui fica, então, o nosso apelo a todos os nossos irmãos. Inclusive, eu oro por mim mesmo também. Irmãos, a religião pessoal revela-se pelo comportamento, pelas palavras e atos. Então, às vezes a pessoa até pode professar o nome de Cristo, dizer que
de Jesus, que é um bom crente, mas as suas palavras, às vezes, são de decepções, são de amargura. E eu quero dizer aqui que a gratidão realmente é uma parte da religião pura, é uma parte da religião que traz para nós uma, uma saúde, tanto mental como física, porque quando eu vejo isso, eu comparo com a história de Jó. Jó estava passando um momento difícil, mas ele nunca perdeu a influência espiritual de ser grato a Deus. E por ele ser grato a Deus, ele teve mais facilidade de passar os momentos difíceis da vida dele, tendo então paz com Deus. E diz que a verdadeira religião, ela é revelada pelo comportamento e também pelas palavras. Irmãos, cuidado, porque uma palavra dita ela está colocando o seu caráter exposto aos outros. Então, tenhamos muito cuidado nisso, que esta mensagem hoje pode nos influenciar durante essa semana, que nós estamos de segunda hoje, para ser homens e mulheres, de palavras sábias que possa representar um caráter digno de bons frutos de arrependimento às pessoas ainda que não conhecem ao Senhor. Também a verdadeira religião produz um crescimento até que no final a perfeição reivindica o elogio do Senhor. E quando eu luto por isso, como foi na história de Enoque, né? Ele viveu ali aquele tanto de tempo lutando por uma perfeição, lutando e disse que um dia ele se tornou perfeito. E a perfeição dele reivindicou a presença do Senhor na vida dele, ao ponto que ele não foi mais achado na terra. E como diz Colossenses, capítulo 2, verso 10, agora estáis perfeito nele. Irmãos, que esta palavra possa se cumprir em nossa vida. Que hoje nós possamos nos apossar do que está escrito e dizer, Senhor, eis aqui o teu servo, eis aqui a tua serva, pronto para limpar toda má influência, tirar e colocar agora uma influência pura e verdadeira que vem da parte de doutrinas sãs e puras e santas, que possa ser então nossa meta. Irmãos, a religião pura, imaculada, não é só um sentimento. Porque se for assim, Judas, né, tinha passado no teste, mas na realidade toda religião que ele professava ser pura, né, seguindo um mestre verdadeiro, não passava de um mero sentimento. Quando os seus egos, que estava dominando no trono da alma, vinha à tona, ele deixava esse sentimento ao ponto de crucificar o nosso mestre, vendendo ele para a morte. Mas a prática de obras de misericórdia e amor que realmente demonstram a verdadeira religião. A tal religião é necessária a saúde e a felicidade. Ela penetra no poluído templo da alma com um açoite e expulsa os pecados intrusos. Então, a verdadeira religião imaculada, que usa misericórdia e amor, diz que quando entra em nosso coração, realmente, nós abrimos a porta do nosso coração, diz que ele expulsa, né? Essa influência expulsa tudo que está ali contaminando esta alma, esta mente, né? E diz que ali agora o trono de Deus é colocado dentro desse coração. O sol da justiça raia dentro desse lugar que está escuro, tenebroso, um lugar frio. Talvez aquele irmão que não gosta de participar das reuniões, não ora, pouco sente vontade de ir para a igreja. Algo errado está acontecendo, irmão. Alguma coisa está impactando esse desenvolvimento espiritual. Essa mente está sendo sobrecarregada com alguma coisa. O que tem que fazer? O que nós temos que lutar e ajudar essa pessoa, se o caso não seja nós? Fazer com que essa pessoa entenda que ela tem que tirar esse trono de desânimo, de frieza e colocar agora o sol da justiça, que é Cristo Jesus. E diz que quando Cristo entra nesta casa, neste lar, nesta mente, diz que ele abre a janela do céu e agora uma luz iluminadora penetra dentro dessa alma e aumenta tanto a força física como a moral. E a atmosfera do céu agora regenera tudo aquilo que era tristeza, agonia, decepção, traz tranquilidade. Cristo, a esperança da glória, é formado em nós nesse momento. Irmãos, quando eu leio esse texto, eu fico maravilhado do amor de Deus e o trabalho que ele tem feito por nós. Infelizmente, nem todos
permite que um trabalho tão magnificante desse possa, então, fazer parte da nossa mais principal esfera, que é a mente de cada um de nós. Irmãos, e quando nós realmente nos entregamos a essa atmosfera que o texto nos explica, diz que nós podemos agora falar como Paulo, em Romanos, no capítulo 8, verso 38 em diante. Ele diz o seguinte, ele exprometou isso, irmãos. Ele exprometou essa vida, essa esfera magnificante de felicidade com Deus. E ele disse, ó, eu tenho certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus. Que palavras magníficas, que palavras de incentivo para nós. Irmãos, quando alguém não tem ainda certeza de que está com Deus, é porque algo está tendo poder sobre essa mente. E Paulo, ele expulsou tudo em Cristo. A sua vida era de Cristo. Ele dizia, olha, eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Expulsou tudo. E ele, no final, ele falou, olha, eu tenho certeza de que nada pode me separar do amor de Deus. Nem a morte, que é o que mais nos traz preocupação, nem a morte, nem a vida também é algo que sobrecarrega. Viver hoje não está sendo fácil. Temos muitas lutas, muitas dores, muitos desafios, mas nem isso pode nos separar do amor de Deus, se caso Deus estiver morando no trono da nossa alma, nem os anjos, nem as autoridades desse mundo, nem os poderes celestiais, que aqui o Paulo está falando do próprio diabo, nem o presente, nem o futuro, nem o mundo lá fora, e nem o mundo lá embaixo. Irmãos, nada pode nos separar do amor. Mas como é que esse texto pode viver na minha vida? Como? Quando eu faço aquilo que Deus está me pedindo hoje. Filho meu, dá-me o teu coração. Nós precisamos, irmãos, limpar esta casa. Tirar toda a sujeira, todo aquele pecadinho acariciado, tudo aquilo que faz com que a nossa alma fique manchada e que Deus não possa ali ter um acesso completo nessa alma. Precisamos, irmãos, com urgência, aonde o tempo da graça está se findando. A porta da graça, irmãos, está quase fechando. Nós não sabemos qual dia e qual hora. É como um ladrão. Jesus comparou isso. Está se fechando, irmãos. O julgamento já iniciou em 1844 para cá. Veja, Paulo fala que esse julgamento, desculpa, irmãos, Pedro fala que esse julgamento começa pela casa de Deus, inicia pelos mortos e termina pelos vivos. Irmãos, você é o povo da casa de Deus. Você é uma pessoa que faz parte desse grupo. E eu não sei, irmãos, se já iniciou pelos vivos. E se iniciou pelos vivos, irmão, nós corremos um grande risco, se caso Cristo não for o verdadeiro rei na nossa vida, o verdadeiro Senhor na nossa vida. Nesse momento, se eu for julgado, se Cristo não estiver reinando, como é que eu vou me comparecer perante um tribunal que sabe tudo? Até os meus pensamentos. Que a religião pura e imaculada seja a principal influência da minha vida. E que ao sair agora da manhã, não possa ser aquele quadro da parábola, do primeiro quadro. Recebemos uma mensagem que nos incentiva, mas o pássaro vem começar essa mensagem, né? E some dali do coração. Vi isso muitas vezes e vejo na igreja. Eu fico triste, lamento, mas é um ato que aconteceu sempre e eu espero que não aconteça conosco. Irmãos, e quando o inimigo vê que a alma está prosperando, está ficando limpa a mente, ele percebe que ele não pode atacar diretamente dentro da nossa regiões celestiais, que é, como Paulo falou, no nosso mental intelectual. Ele agora vai usar outra técnica. E o livro, Mente e Caráter, vai explicar para nós. A técnica que ele usa é o seguinte: Satanás usa a influência da mente sobre a mente. O que é isso? Eu vou explicar. Quando Satanás foi expulso do céu, ele veio para esse mundo e estabeleceu o seu reino aqui. Ele está lutando por isso.
E desde aquele tempo, ele tem porfiado incansavelmente afastar os seres humanos da lealdade a Deus. Irmão, a lealdade vem da onde? A lealdade surge daqui, da nossa mente. Se eu realmente não estou, vamos dizer a palavra hoje comum, conectado com Deus, se eu não tiver íntima comunhão, se eu não tiver uma íntima associação com Deus, eu não vou ser leal. A lealdade vem de uma amizade, nós precisamos ter uma amizade com Cristo. Eu tenho que ter uma amizade com Cristo, como um bom pai tem filho, filho bom tem pai. E disse então que o principal objetivo dele é afastar os homens, você, eu, a igreja, da lealdade a Deus. Então, às vezes, na hora da alimentação, a lição passou e eu aprendi isso. A lição diz que quando nós, escutam aí, irmãos, quando nós comemos, estamos satisfeitos. Estamos satisfeitos. E eu sei que os irmãos leram esse texto. E depois a gente acha, rapaz, a comida tá boa demais, a comida tá gostosa. Aí eu vou e como de novo, eu fico sobrecarregado, cheio, tão cheio. Como até não aguenta mais. Depois de eu comer ali, aí eu vou e dobro o meu joelho. Senhor, me perdoe. Senhor, me dê saúde. Irmãos, eu fiquei admirado. O texto diz assim, ó, isso é uma desonra a Deus. Então, para ir para o céu, nós temos que ser homens e mulheres de oração. E para nossa oração ser atendida, cuidado, irmão. Cuidado. Porque a influência da mente será atingida a nossa verdadeira religião. Então, o inimigo vai usar a influência da mente sobre a mente. Usa o mesmo poder que ele usou no céu. Ele conseguiu conquistar um, e esse um já foi discípulo dele para conquistar outro. E assim foi por diante. A influência da mente sobre a mente. Os homens tornam-se tentadores dos seus próprios semelhantes. Às vezes o irmão nem quer comer. Tá ali. Não. Aí um fala assim, bora, irmão, vamos. Tá gostoso, coma. Eu estou só falando na parte da alimentação. Mas do parte do vestuário, que nada, irmão, pode usar essa roupa. Então, irmãos, essa é um problema muito sério, irmão. Que nós não seja nem deixado a ser tentado, não permita isso. Jesus falou, vigiai e orai, para que não caia em tentação. E nós também não seja um tentador. Porque o inimigo, ele usou quem? O próprio Pedro para trazer um desafio para o mestre. Dizer, Senhor, não morre não, Senhor. Então, ele tem, irmão, essa conduta maligna de usar, quando não consegue destruir a mente dessa pessoa que está sendo blindada pela influência de uma verdadeira religião, ele vai tentar usar a mente que não é blindada para influenciar essa. E assim, muitas vezes, ele consegue destruir muitas pessoas. Outra coisa, acaricia os fortes corruptores sentimentos de Satanás, as pessoas ruins, e exerce poder dominante, coesivo, né, que corrói, sobre uma influência desses sentimentos. Os homens se ligam entre si, formando confederações, sindicatos e sociedades secretas. Há uma operação no mundo, forças que são malignas e que Deus não tolerará por muito tempo mais. Irmão, Deus está no limite. E como diz a palavra de Deus, ainda ele não veio, porque ele não quer que nós se percam. Creia nisso, irmãos. Essa é uma palavra de Deus com amor com a sua pessoa. Jesus ainda não veio porque ele não quer que eu nem você se perca. Às vezes o nosso ser ainda não está totalmente limpo, não está sendo entregue para a influência do Espírito Santo. Porque a verdadeira religião é o resultado do verdadeiro poder de Deus. A verdadeira religião é o Espírito Santo, né? Outra coisa, Satanás tem um propósito. O propósito de Satanás, quando ele não consegue, veja, é uma cadeia. Ele tenta todo jeito. Quando ele não consegue atacar nossa própria mente, quando nós somos vigilantes, olha, o irmão, ele está vacilando, ele está querendo me influenciar para o lado errado. Não sei se é do inimigo ou é algo dele, mas, enfim, isso eu não vou fazer. Somos resguardados. Não, olha, isso aqui não. Em rodas de conversa, a lição falou muito sobre isso, lição do dia, né? Conversas que são brincadeiras, coisas mangofas, falação de irmão, fofoqueiro,
eu vou me resguardar dessa fofoca aí, eu não vou nem ouvir. Vou para cá, olha, porque senão eu posso interagir, daqui a pouco eu estou falando mal do irmão, não quero conversa com isso. Nós estamos resguardando de tudo isso, porque tudo isso traz poder sobre a mente. Eu estou focado no meu céu, eu estou querendo ir para o céu, eu estou querendo Jesus, eu estou querendo Cristo na minha vida. A irmã White está explicando aqui. Eu fico feliz, irmão, porque Deus está mostrando todos os passos. Agora o inimigo vai usar agora uma estratégia. Ele vai querer que nós empregue as nossas faculdades em coisas egoístas. Irmãos, é triste quando nós vamos organizar uma igreja no final de ano. É triste. Às vezes, os irmãos querem que o dirigente passe o resto da vida sendo dirigente. A pessoa tem toda a capacidade para desenvolver a empresa, desenvolver o trabalho, o seu negócio, mas diz: olha, eu não sou capaz de desenvolver o trabalho na igreja. Esse trabalho aí, não. Esse trabalho aí é para o irmão aqui, ó. Eu voto para o irmão continuar como dirigente. Eu não posso ser dirigente, porque eu não sou como irmão. Irmãos, o inimigo quer que nós use as nossas faculdades no nosso próprio desejo, nossa finalidade egoísta. Às vezes a pessoa tem toda uma capacidade para ser um bom dirigente, com ideias diferentes, para alavancar a obra de Deus. Não, eu não posso. E aqui que entra o ponto-chave do estudo. Essa pessoa, ela está deixando que o inimigo tenha acesso. Ele blindou todas as outras partes. É um irmão ativo, animado, mas nesse ponto ele está aqui. O irmão não quer encargo nenhum na igreja. Eu vou usar as coisas que ele tem como objeto para que ele não desenvolva nada na igreja. Irmãos, isso é um perigo para a igreja. É um perigo. Eu não quero departamento. Um dia eu tive com um irmão, uma irmã, eu falei: tá aqui, irmão, sermão. Ela zangou, falou: olha, se for para mim ler alguma coisa na igreja, não me mande mais. Agora, se o senhor me chamar para mim ir para a igreja, aí eu sentar lá e ouvir, aí eu vou. Irmãos, como é terrível. Outra coisa, o tempo, irmãos, uma faculdade nossa, é um talento nosso, o tempo, que nós temos que se desenvolver. Nós acordamos cedo para o nosso trabalho, todo dia, faça sol, chuva, nós estamos lá trabalhando, é o compromisso. Agora, tem um problema muito sério que hoje nas igrejas tem. Ninguém quer ir mais 8 horas para a harmonização. Está tendo dificuldade. Talento, irmãos. O inimigo quer que nós desenvolva para o próprio egoísmo e esqueça do principal. O principal é o reino do céu e as outras coisas serão acrescentadas. Diz que Satanás tem rede de laço como os laços dos passarinheiros e todos preparam para apanhar a alma. É estudo dele e desígnio seu que os homens empreguem suas faculdades que lhe foram dadas por Deus para um fim egoísta, de preferência a entregá-las para Deus, no lugar de ter aquele tempo. Não, é para Deus. Em primeiro lugar, o Senhor. Não, eu tenho um talento para isso, eu vou desenvolver essa obra. Eu tenho um talento na mídia, eu vou organizar o som da igreja, vou me dedicar a isso. Irmãos, ele quer que nós dedique só as coisas que não pertencem a Deus. Ele sabe, se assim o coração tiver, corre o risco da sua mente ficar enfraquecida e daqui a pouco ele está totalmente sendo influenciado por coisas que não são do nosso mestre. Irmãos, como diz lá em Efésios 6, verso 12, se você tiver a Bíblia, abra agora. Se você tiver com a Bíblia na mão, abra agora. E leamos. Efésios capítulo 6, verso 12. Eu fico admirado com essa passagem. Paulo diz assim, ó: porque não temos que lutar contra a carne. Não temos que lutar contra o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade. Em que lugar? A Bíblia diz: nas regiões celestiais. Essa região celestial aonde é, irmãos? Não é o céu. É aqui na nossa mente.
A nossa principal guerra, irmãos, está dentro de nossa mente. O que é que eu estou pensando? Deus vai levar esse julgamento, irmãos. Até aquilo que está oculto. Pensamentos errados. Jesus falou que um homem ou uma mulher pode adulterar só no pensamento. Alguém pode ser julgado como uma pessoa assassina por causa do ódio no coração, da mente. Odeia o outro. Às vezes, irmão, bom dia. Como diz uma experiência minha, eu te amo. E depois a gente sabe que a pessoa odeia a gente. A Bíblia diz que a mente vem tudo daqui, procede tudo. E aqui que tem agora uma guerra. Irmãos, nós temos que escolher a que bandeira iremos levantar dentro da nossa mente. Qual bandeira? A de Cristo ou a do inimigo? Aqui se dará grande desfecho. Aqui estão os dois grandes poderes confrontando-se. O príncipe de Deus, Jesus Cristo, e o príncipe das trevas, que é Satanás. Aqui se ferirá o conflito aberto na nossa mente. Só há no mundo duas classes. E cada ser humano se alinhará sobre uma dessas classes. Sobre a bandeira do príncipe das trevas ou sobre a bandeira do nosso mestre. Irmãos, que texto solene. A pergunta fica: qual bandeira nós erguemos diariamente? Ou levantamos uma um momento, levantamos outra no outro momento? Qual tem sido nossa luta, irmãos? Se por acaso, irmão, pela fraqueza humana, se por acaso, nós, por fraqueza, né? Levantamos uma hora a bandeira de Deus, outra hora, por causa do nosso pecado, levantamos a do inimigo. Vamos orar, irmãos, para que nós possamos ser sólidos como a rocha, construindo nossa casa sobre a rocha. E quando vier as tempestades, nós não venha de maneira alguma, irmãos. Como diz a palavra lá em Apocalipse, ser fiel até a morte. E nós iremos ganhar a coroa da vida eterna. Irmãos, nós podemos sim alcançar a vitória, mediante o cultivo de justo princípio. Pode o homem alcançar a vitória sobre as tendências do mal. Se ele for obediente à lei de Deus, seus sentidos não continuarão por mais tempo torcidos, deformados. As faculdades que são entregues ao egoísmo não são por muito tempo pervertidas, esbanjadas, por se incitarem em objetivos que não são modos de levar ao afastamento de Deus. Mediante a graça de Deus concedida pelo céu, as palavras, os pensamentos, as energias podem ser purificados. Pode-se formar um novo caráter e vencer o vil pecado. Agora, tem outra questão. O livro é magnificante. O contexto, os irmãos depois pode pegar, capítulo 4. Tem outro problema. Nós saímos aqui animados. Vamos supor, vamos lá. O irmão, você foi tocado pela mensagem. Essa palavra tocou na sua mente. Você saiu daqui motivado. Tem outro problema. A mente vacilante. Está uma hora um canto, outra hora está outra. Diz que o começo de ceder a tentações está no pecado de permitir que a mente vacile. Seja incoerente com a vossa confiança em Deus. O maligno está sempre à espreita de um ensejo para desfigurar a Deus e atrair a mente para o que é proibido. Não, se nós brincar com coisas sérias, parece pouco boba a influência, mas se nós brincar, desviar a mente, às vezes até numa brincadeira, irmão, até numa brincadeira, nós machucamos o irmão e isso já é um ensejo para o inimigo chegar e destruir a nossa influência, irmão. Às vezes uma palavra mal colocada, irmão, tenha cuidado no que fala, tenha cuidado no que pensa, tenha cuidado no procedimento da vida. Essa deve ser nossa determinação, a mente focada, alvo. Agora escuta, Paulo falou assim, ó, esqueça das coisas. Aconteceu para trás, esqueço. Mas eu foco em Cristo. Eu foco em Cristo. E outra parte, o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Irmão, se por acaso cairmos, porque somos pecadores, irmãos, falhos,
vamos nos apossar dessas promessas. O cair é do homem, mas levantar é de Deus. Outra coisa, diz que a obra que Cristo quer nos chamar é que nós seja um vencedor progressivamente. Nós não conseguimos, irmãos. Bom, já somos santos. Nunca mais, não é assim. Progressivamente. Você deve lutar todos os dias. Como diz Paulo, eu esmurro meu corpo. Você deve lutar contra as tendências naturais, deve ser vencida. Contra o apetite, as paixões. As paixões incluem quem? Desequilíbrio emocional é um do problema. Desequilíbrio emocional. Eu luto muito contra isso, irmãos. Sou um pecador também. Eu luto contra isso. Emoção. Às vezes, estamos tudo bem, mas tu escolhi já estamos zangados. Alguém pode, nesse momento aqui desse estudo, com 59 pessoas, se eu não me engano, ter aqui e ali um desequilíbrio. Que não que seja pecado, Jesus também ficou irado. Mas cuidado, irmãos. Porque a ira que vem com nossa própria justiça é cheia de pecado. A ira tem que vir com a justiça de Deus. Outra coisa, deve ser então vencida aqui a nossa própria vontade. Como Paulo falou, eu não vivo mais eu, a minha vontade não mais maldonada. Quem vive em mim é Deus, Cristo. Então, quando nós fizermos isso, nós devemos então crescer diariamente rumo ao céu. Irmãos, qual é o remédio para a tentação? Estamos quase finalizando. O remédio para a tentação, irmão, segundo o que o livro inspirado por Deus fala, é nos apossar do sangue do Mestre, do sangue de Cristo. Esse é o único remédio para nós vencer as tentações da vida, para nós conseguir a coroa da vida eterna. Irmãos, se aposse. Tem irmãos que não querem tomar ceia, por motivo A, por motivo B. Irmão, ore, peça perdão a Deus e tome o sangue de Cristo, simbolizado no suco de uva. Participe desse símbolo tão magnificante que traz para nós força, coragem e porção do Espírito Santo. Não saia, irmãos, sem receber a bênção sacerdotal da ceia. Busque ao Senhor. Agora, o que realmente uma religião pura e verdadeira traz de influência para nós? Diz que a religião pura e verdadeira refina o gosto. Um gosto que era rude, ignorante. Eu conheço um irmão, que o homem gente boa, mas para falar um carão, para dar um carão num é daquele para ali. Essa pessoa tinha que falar tudo corretamente, porque se falasse uma coisa que ele já dava uma má resposta. E sempre eu falava, irmão, não é assim que nós temos que ser. A verdadeira religião refina o gosto. Não vive mais esse homem velho. O homem velho tem que morrer. Graças a Deus, irmãos, esse irmão está mudando radicalmente. Às vezes acontece essas coisas, ele fica calado, ele diz, olha, consegui mais uma etapa da vida. Irmãos, a verdadeira religião refina o gosto, santifica o juízo, torna-se participante da pura santidade do céu. Que isso? Olha, quando nós somos realmente verdadeiros religiosos, irmão, diz que nós participamos da santidade do céu. Traz para perto de nós os anjos. Que bênção, glória a Deus por isso. E nos separa do espírito da influência do mundo. Faz parte de todos os atos e relação da vida e nos dá o espírito de moderação. E o resultado é a felicidade e a paz. Que nós possamos nos apossar disso hoje. Torne-se entendidamente, e a vontade de Deus se coloca ao lado do Senhor, e haverá uma melhora, tanto na nossa mente da paz, agora escuta essa, como também na saúde física. Isso é mais do que verdade. Irmãos, que Deus possa nos ajudar, nos conceda força, para que nenhum tipo de influência externa desse mundo possa nos tirar da influência espiritual, da verdadeira doutrina na nossa vida. Que Deus nos abençoe e nos dê em porção dobrada o Espírito Santo para cada um aqui presente. Amém. E para a Igreja do Senhor dos últimos dias. Amém.